Saiu a condenação e com isso o Flamengo vai receber uma bagatela de 16 milhões de reais. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Gerson, que será homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vou trazer o pré-jogo, porque o técnico Felipe Luiz tem dúvida para o ataque, se ele vem com o Juninho ou se ele vem com o Bruno Henrique para o jogo de hoje. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo aqui da frente do Maracanã, onde a bola vai rolar para Flamengo e LDU, Libertadores da América. Para o Flamengo é um jogo importantíssimo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. Como você vê, nós já estamos aqui de frente ao Maracanã, tô aqui em frente ao acesso C, setor sul. Daqui a pouquinho a gente vai lá para dentro para poder montar os nossos equipamentos e fazer uma transmissão, a transmissão desse jogo de hoje, que é uma partida para o Flamengo que vale o ano, porque se o Flamengo empatar esse jogo, corre risco de ser eliminado na última rodada. Se o Flamengo perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores. O Flamengo precisa entrar com a mentalidade de ganhar e ganhar por mais de 2 gols, que aí já termina hoje já ali na zona de classificação, ainda que na segunda colocação, mas já termina na zona de classificação, já passando para as oitavas de final. Vale lembrar que o Flamengo, depois de hoje, no dia 28, ainda tem um jogo aqui no Maracanã contra o Deportivo Táchira, jogo esse que vai ser também pela Libertadores o último jogo da fase de grupo. A partida de hoje, sem dúvida nenhuma, é a partida mais importante do ano para o Mengão aqui no Maracanã, porque, como eu disse, pode valer a permanência ou não do Flamengo na Libertadores. Hoje, os jogadores têm que entrar com raça, com amor, com paixão. O torcedor que vier aqui para o Maracanã era no mesmo sentimento. As torcidas organizadas fizeram uma campanha de, olha, celular no bolso, nós vamos cantar, a galera que vier não fica aqui do lado de fora do Maracanã bebendo, cara, entra cedo hoje, porque hoje nós seremos o 12º jogador do Flamengo em campo. Eu vim até com esse manto aqui, 81, para passar boas energias pro Mengão. É o manto vencedor, o manto que a gente ganhou tudo, é o manto que a gente foi campeão do mundo, porque, meus amigos, a situação pro Flamengo hoje pode ficar muito complicada, mas nós vamos ganhar o jogo por mais de 2 gols e vamos terminar na zona de classificação. Pode anotar aí, gol do Bruno Henrique. Faz um tempão que o Bruno Henrique não faz gol, um do Bruno Henrique e um do Arrascaeta, porque o Arrascaeta, ele tá vivendo uma boa fase, tá vivendo uma ótima fase. É o artilheiro do Flamengo no ano, então vai fazer um gol hoje aí pra gente, até pra ajudar a gente a sair dessa fase difícil, dessa fase ruim. Por falar em Bruno Henrique, deixa eu falar logo sobre a situação do ataque do Flamengo, isso porque o técnico Felipe Luiz, ele tá com algumas dúvidas. O Pedro não deve começar de titular. Que isso, Flazoeiro, mas o Pedro precisa começar de titular. O que acontece com o Pedro, gente, é que ele ainda está fazendo um controle de carga. Ele ainda não tá 100%, assim, não pode ficar jogando um monte de jogo como titular. Não pode. Ele tá fazendo esse controle de carga, ele tá fazendo um processo ali que tem que ser respeitado. Com isso, o técnico Felipe Luiz deve começar com o Pedro no banco de reservas. E aí o que vai acontecer? Vou explicar para você poder entender exatamente o que vai acontecer. Pode ser que ele venha com Juninho de centroavante e Bruno Henrique de ponta, ou pode ser que ele venha com Pedro, com Michael de ponta e Bruno Henrique de centroavante, ou Michael de ponta também, Juninho de centroavante, ou Bruno Henrique de ponta e Michael jogando junto ali também. Tem várias coisas, ou uma dúvida muito grande está pairando ali pelo técnico Felipe Luiz sobre a escalação do time de hoje. Provável time? Falar aqui de um provável time, tá, gente? Eu não tenho a escalação, não tenho acesso à escalação, tenho acesso a nada disso. Falando um provável aqui da minha cabeça mesmo, sem o Pedro já, porque ao que a gente sabe, o Pedro tá com essa dificuldade aí, tá fazendo esse controle de carga, esse controle de minutagem. Vamos lá. Rossi no gol, o Wesley volta para lateral direita.
Léo Ortiz na zaga. Aí há uma dúvida se ele vem com Danilo ou se ele vem com Léo Pereira pelo lado esquerdo. Alexandro, lateral esquerdo, aí você tem ali o meio. Você não tem o Eric Pulgar, que tá com uma lesão na posterior da coxa. Você já sabe que não tem o Eric Pulgar. Então você vem com Everton Araújo e De La Cruz fazendo a função de segundo volante. Aí você vai pra frente. Arrascaeta, que vive hoje o melhor momento dele no Flamengo, além do Arrascaeta. Mais na frente, aí você tem o Gerson, que também é uma figura que o técnico Felipe Luiz confia e acredita muito no Gerson. E aí você tem o Bruno Henrique, ou o Juninho, ou o Bruno Henrique, ou o Michael. Você tem essa dúvida que o técnico Felipe Luiz, ele tem no ataque do Mengão. Eu queria saber de você, como é que você escalaria o Flamengo para esse jogo de hoje? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para todos nós. Já que eu estou falando sobre o Gerson, o Gerson ele vai receber a principal medalha do estado do Rio de Janeiro. Agora, à tarde também foi aprovado na Alerj que ele receba ali a medalha Tiradentes. Como eu disse, é a principal honraria do estado do Rio de Janeiro e hoje foi aprovado, deve-se marcar uma data aí para que ele possa receber essa homenagem na Assembleia Legislativa. Uma coisa interessante é que apenas 2 rubro-negros já receberam essa medalha recentemente, né? O Gabigol e também o Mister Jorge Jesus foram os últimos 2 aí que receberam essa homenagem vinda do estado do Rio de Janeiro, aprovado na Assembleia Legislativa. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre condenação, porque saiu agora à tarde a condenação para o Estrela Amadora. E a informação, gente, é a seguinte, porque o Flamengo vai colocar uma bagatela de 16 milhões de reais no bolso. O que acontece é o seguinte, o Estrela Amadora de Portugal foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Flamengo pela dívida relacionadas às compras de André Luiz e Igor Jesus. 2.320.000 é o valor pendente, é o valor que eles devem para o Flamengo. 232 mil é o valor da multa, mais 12% aí de multa, de juros que dá no ano, e aí vai dar mais ou menos uns 16 milhões de reais que os portugueses vão ter que pagar ao Flamengo. E cara, eu vou dizer para vocês, os caras compraram um jogador do Flamengo, venderam um jogador mais caro, compraram um jogador, venderam um jogador mais caro, e aí tiveram lucro na operação e simplesmente eles não pagaram ao Flamengo por isso. E aí agora foram condenados e vão ter que pagar. Eles têm até 45 dias para poder pagar esse valor ao Flamengo. Caso eles não paguem, eles ficam na lista de transfer ban, impossibilitado de fazer novas contratações. A FIFA já mandou o recado: paguem o que vocês estão devendo ou vocês vão entrar nessa espécie, né, de transfer ban. Vocês vão ficar numa situação bastante delicada, vocês vão ficar numa situação bastante complicada. Vamos esperar para ver como é que vai ficar também essa situação envolvendo a FIFA, como é que vai ficar essa situação envolvendo a Estrela Amadora. Lembrando que todo o dinheiro vindo para o Flamengo é bom, é bem-vindo. E a gente está falando de 16 milhões de reais, é um bom dinheiro. É claro que hoje, para o Flamengo, no nível que está, do jeito que está, não faz tanta diferença, mas se a gente tem direito de receber, que a gente receba e que caia nos nossos cofres esse valor. Então, Estrela Amadora condenada vai ter que pagar ao que deve, vai ter que pagar o que está devendo ao Flamengo, principalmente depois de ter obtido lucro na operação, na venda dos jogadores. E para terminar o vídeo, 65 mil ingressos foram vendidos para o jogo de hoje. O Maracanã vai estar lotado. E é o que eu tenho falado aqui nos vídeos no canal. Cara, a torcida deu um recado muito claro para a diretoria. Se colocar o ingresso num preço acessível, o torcedor vem. Se colocar o ingresso num preço bacana, o torcedor comparece. E é o que está fazendo o torcedor rubro-negro, cara. Sábado, 9 da noite, um horário ruim, véspera de Dia das Mães, o Maracanã estava lotado. Por quê? O ingresso estava R$40. Hoje, 65 mil ingressos vendidos, 9h30 da noite. E é isso, o Maracanã vai estar lotado. E o torcedor vai vir, vai apoiar, vai cantar junto, vai jogar o time pra cima. E domingo agora, contra o Botafogo, mesma coisa, vamos lotar o Maracanã. E o Flamengo pagou o Botafogo com a mesma moeda. Vai ter só 2 mil torcedores do Botafogo aqui. Não vai ser, não vai dar o setor sul inteiro do Botafogo, não. Só 2 mil torcedores do Botafogo. O setor sul
vai estar destinado à torcida do Flamengo, então vai vender, tá vendendo ingressos já para o setor sul e o torcedor rubro-negro vai fazer a sua parte no final de semana e vai lotar o Maracanã. Sabe por quê? Porque abaixou o preço do ingresso. É um recado muito claro para a diretoria. Ingresso caro, Maracanã vazio. Ingresso barato, Maracanã cheio. E a coisa mais legal de todas, que aí é incontestável. No sábado, que o Flamengo jogou contra o Bahia, o Flamengo teve lucro de 2 milhões de reais com o Maracanã lotado. Então, assim, é muito melhor você ter o Maracanã lotado com ingresso barato do que você ter o Maracanã vazio com ingresso caro e aí você tem, às vezes, um pouquinho menos, um pouquinho mais de lucro, mas você perde deportivamente, você perde dentro do campo por causa do preço do ingresso. Bom, gente, o de hoje foi isso. Daqui a pouquinho, 6h30 da noite, eu tô entrando ao vivo, Flazoeiro TV, transmissão desse jogo lá direto do Maracanã, lá de dentro do Maracanã, né? Tá aqui fora, vai lá pra dentro, 6h30, já tô ao vivo já, tô ansioso demais, mano, não tô nem dormindo direito, preocupado com esse jogo e vambora com tudo. Vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!